bebê ali, então, para mim, é maravilhoso estar aqui de novo. Bom, vamos lá. Tem alguém aqui pela primeira vez? Nossa, quanta gente. Que bom. Sejam muito bem-vindas. Se tiverem qualquer dúvida, as primeiras pessoas das fileiras são os médiuns, eles podem tirar alguma dúvida, ou o pessoal daqui da mesa mesmo. Ah, é? Tá, vamos lá. Bom, gente, primeiro nós vamos falar do grupo de estudo Boa Nova, que já está acontecendo. É um estudo que ele acontece item a item do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma bem simples, e vale muito a pena fazer. Né? Ele acontece todas as terças-feiras, horário das 20 às 21h15, na sala Herculano Pires, no piso superior. Mas pode perguntar na livraria, que o pessoal eles informam bem sobre esse e sobre os outros cursos da casa. Agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. As cestas de Natal da casa. Aqui nós teremos o nosso saquinho, onde estarão todos esses itens. Essa cesta de Natal, gente, ele é uma cesta muito importante para casa, porque ao longo do ano nós já temos, né, nós já pedimos para vocês, né, sobre a cesta, mas essa daqui ela é bem importante. A gente precisa entregar dezembro, janeiro e fevereiro, então a gente conta muito com a ajuda de todos vocês. Então, quem puder, né, pega o saquinho, ou então trazendo item a item para casa, que também ajuda da mesma forma. Essa entrega desse saquinho é até o dia 10 de dezembro, para compor todas as cestas, tá bom? Agora nós vamos aos trabalhadores da noite. Leitura do Evangelho, mensagem prece inicial, é a nossa amiga Gisele Almeida. As vibrações gerais e dos passes, é a nossa amiga Fátima Nunes. As vibrações das águas e prece final, a nossa amiga Leila Nobre. E o tema da palestra de hoje é o Evangelho, capítulo 20, itens 2 e 3, Trabalhadores da Última Hora, que é com o nosso amigo Marcelo Fernandes. Tenham todos uma ótima noite. Ah, gente, já ia esquecendo. Por gentileza, desliguem os celulares, só para a gente não ter eles tocando no decorrer dos nossos trabalhos, por gentileza. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli. Complicam voluntariamente. São muitos os que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância,
Permitem-se certas concessões. Avançam sinais de advertência. Humilham as pessoas. Não são previdentes. Esbanjam o que têm. Não valorizam afetos. Não pensam na consequência de seus atos. Não cuidam da saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Bom, agora vamos nos concentrar, pedir à espiritualidade amiga que nos proteja e que nos ilumine para que a gente consiga absorver ao máximo os ensinamentos que serão passados pelo nosso amigo Marcelo e que a gente consiga ter uma vida, né, onde a gente consiga dar valor aí aos nossos afetos, à nossa saúde e que a gente consiga, né, sair daqui melhor do que entramos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas mídias digitais. Eu gostaria de pedir à espiritualidade amiga que me ampare e não permita que minhas palavras se desviem 1 milímetro sequer do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Gostaria de começar agradecendo, na pessoa de Heleninha, a todos os coordenadores e as coordenadoras do trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes da segunda-feira pelo convite. É um prazer voltar aqui às palestras. É um momento em que nós aprendemos muito ao preparar aqui a palestra e nós conseguimos também compartilhar um pouquinho do que nós estudamos e nós compartilhamos. E o tema dessa noite, os trabalhadores da última hora, é um dos temas mais atuais e instigantes, porque é um tema em que Jesus nos revelou um pouquinho do futuro, do tempo por vir, e nos revelou também um pouquinho do processo que todos nós temos que passar, ou teremos que passar, ou já tivemos que passar, para chegar bem, numa boa posição no futuro, e eu espero explicar ao longo aqui da palestra. Para contextualizar, então, esse capítulo, todo o Evangelho, os seus 28 capítulos, ele é montado numa lógica. Então, Kardec organizou esses capítulos numa ordem crescente, onde é possível agrupar esses 28 capítulos em 7 temas macros. Existem diversas classificações, a que eu coloquei aqui na tela é a classificação usada pela Escola dos Aprendizes do Evangelho, aqui da casa, um excelente curso de 2 anos, recomendo que todos façam. O capítulo 20, então, ele está no tema macro chamado Resultados Alcançados. Então, o Evangelho começa com alguns capítulos, 4 capítulos de introdução, depois vem capítulos das bem-aventuranças, que nada mais são do que proposições que Jesus nos trouxe para melhorarmos moralmente. Jesus nos apresentou a metodologia para alcançar aquelas bem-aventuranças e Jesus também nos colocou quais seriam os resultados esperados depois daquelas bem-aventuranças e da metodologia aplicada. Então, esse tema macro de resultados alcançados compreende 6 capítulos do Evangelho. Começa ali com a caridade, passa por serem perfeitos, passa pela fé, que move montanhas, e o último capítulo dos resultados alcançados são os trabalhadores da última hora. Nós já sabemos, já foi feita uma palestra inicial sobre esse tema, os trabalhadores da última hora somos nós. E é isso que se espera dos resultados alcançados nessa sequência aqui do Evangelho. Veja que é um mapa, né? É um mapa que Jesus nos deu e Kardec organizou muito bem para a gente atingir a nossa evolução espiritual, passando pelas bem-aventuranças, pela metodologia, pelos resultados, seguindo pelos alertas e as conclusões do homem de bem. Entrando no capítulo 20 em si, todos já conhecem a parábola, né? O capítulo é precedido por uma parábola dos trabalhadores da última hora, já é de conhecimento de todos, não vou relê-la,
Mas, como toda parábola, ela é repleta de simbologias, né? Então, ela não deve ser interpretada literalmente, nas palavras que Jesus usou naquela época. E essa parábola é uma parábola muito rica em símbolos. E para abordar os itens 2 e 3, que eu vou explicar na sequência, eu preciso passar por alguns símbolos que essa parábola ela traz. O primeiro símbolo, mais direto, então Deus representado como pai e um pai de família. Jesus podia ter colocado lá um proprietário, um agricultor. Deus é representado então como pai de família, que é proprietário de uma vinha. E por que uma vinha? Né? Por que na parábola não consta um campo de trigo, um campo de cevada, um campo de figo, de romã? Todas essas plantações, essa agricultura, era comum na Judéia, na Galileia, no tempo de Jesus. Por que foi escolhida, então, uma vinha? A espiritualidade escolheu, né, Jesus escolheu, e a espiritualidade também manteve assim com Kardec, a vinha como uma representação mais próxima do espírito. Então, da mesma forma que o vinho, com o passar do tempo, ele se depura, então o espírito também, ele se depura. Então, a vinha, e aqui está uma imagem que foi sugerida pelos espíritos para ser colocado no Evangelho, e por curiosidade, eu chequei no Evangelho que eu tenho em casa e tem exatamente essa mesma imagem, né? Então, a vinha tem a cepa, que é um substrato físico, é o nosso corpo, tem a seiva, que é alimentado pelo fluido cósmico universal, tem a uva, que é o espírito encarnado, então, que está se desenvolvendo, e produzindo, então, o vinho. E o vinho, com o passar do tempo, ele se depura, assim como o espírito também se depura. A vinha, então, é um campo de aperfeiçoamento. Então, a simbologia da vinha na parábola é o local onde nós, trabalhadores, ao longo dos séculos, usamos para nos desenvolver, para nos depurarmos. A segunda simbologia dessa parábola são as horas. Então, ao longo da parábola, Jesus cita a madrugada, cita a primeira hora, a terceira hora, sexta, nona, 11ª hora, cita o entardecer, cita o anoitecer e cita um alvorecer de um novo dia. E qual que é a relação do tempo para a espiritualidade, para o tempo que nós vivemos aqui na Terra? E aí, recorrendo, então, a duas passagens, uma na Bíblia, nós encontramos lá o seguinte, Salmo 90, versículo 4, diz o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E se nós pesquisarmos também na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, da mesma forma também é dito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo para a espiritualidade é diferente do tempo que nós experimentamos aqui na Terra. 1000 anos aqui para a gente representa apenas um dia lá para a espiritualidade. Então, imagina todo o planejamento que foi feito pela espiritualidade para que esse planeta, então, passasse do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e o planejamento que foi feito para a execução que está em andamento para nós passarmos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vamos lembrar que Jesus disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ora, o que são 3 dias para a espiritualidade? Não são 3 milênios? Nós não estamos no 3º milênio? É tempo agora, então, de reconstrução desse templo, não um templo de pedra, evidente, mas um templo interior de religação com o mais alto. O período final, então, da conclusão de um dia dessa parábola, representa séculos e séculos de trabalho, e o alvorecer representa a chegada de um novo dia, de uma nova era, de um novo ciclo. Então, nesse sentido, a boa mensagem, com a interpretação dessas horas, é que a gente não precisa ficar focado na noite. Nós estamos passando um período da noite. Só que, muito em breve, essa noite vai passar e um novo dia chega. Então, se um dia são 1000 anos, o que representa as horas? Fazendo uma conta simples, 1000 anos, uma hora representaria mais ou menos 42 anos, 41 anos e meio. Ora, no tempo de Jesus, vamos dizer que uma geração seria de 20 anos, então 40 anos seriam 2 gerações.
As horas representadas pela parábola são gerações e gerações de trabalhadores que, ao longo do século, são convidados para trabalhar na seara do Mestre, para se depurar, para vir encarnar e se melhorar cognitivamente e moralmente. Temos uma outra figura, uma figura central da parábola, que é o chamamento. Então, Deus ia passando e ia chamando os trabalhadores. A interpretação direta dessa simbologia do chamamento é a encarnação. Então, espíritos errantes, esperando a sua oportunidade, ela é chamada, ela tem a oportunidade de encarnar e se depurar. A gente lembra, num livro que foi explicado aqui há algum tempo atrás, no Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. É um alerta, esse livro é um alerta, mas ele traz uma mensagem de esperança, na medida em que ele diz o seguinte: ele deixa claro que todo mundo, todos os espíritos que estão aguardando uma chance, vai ter essa chance sempre vai ser garantida, e uma das coisas mais belas que o Espiritismo explica é a oportunidade de reencarnação. Nós estamos chegando nesse planeta na última hora, porque esse planeta vai estar numa transição. Passado essa hora, então quer dizer que não vai ter mais chance? Continua tendo chances de encarnação, só que em um outro plano, um outro planeta, aqueles que não merecerem permanecer, que não tiverem a sua vibração correspondente a esse planeta, mas a chance sempre vai existir. E como são esses chamamentos, né? Será que é só a encarnação? A encarnação é um primeiro chamamento mais direto. Mas nessa parábola é interessante a gente interpretar que os chamamentos talvez não sejam tão ostensivos. E a gente passa por diversos chamamentos que são um pouquinho mais sutis, que cabe a nós estar atentos para perceber esses chamamentos sutis no nosso dia a dia. Vamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Provas essas, muitas das quais nós mesmos nos elegemos antes de encarnar, então, em comum acordo com o nosso mentor espiritual, com toda a espiritualidade, são provas que nós nos colocamos. E essas provas, elas vão aparecendo ao longo da nossa vida, e essas provas, elas são, sim, alguns chamamentos, bastante sutis. Vamos ver alguns. Relacionamento familiar. É um chamamento. Nós podemos imaginar que na família, ou é comum que se tenha, aquele parente um pouquinho mais difícil. Vocês já pararam para pensar que talvez nós sejamos esse parente mais difícil para alguém? Por que a gente aponta o dedo? Ele... Não, nós somos o parente mais difícil. Ao mesmo tempo que nós consideramos alguém mais difícil, com certeza essa pessoa considera nós também aquela pessoa difícil. E olha, a oportunidade de chamamento aqui são 2 chamamentos. Primeiro chamamento, a gente conseguir ter a consciência de perceber que nós participamos do problema. O problema não está no outro, o problema talvez esteja com a gente. Olha a oportunidade de transformação, a oportunidade de crescimento. Primeiro chamamento. Segundo chamamento, uma vez percebido que nós participamos do problema, como que a gente faz para resolver, para harmonizar, para viver em harmonia? Se a gente veio encarnado numa mesma família, não foi uma coincidência. Se aquilo aconteceu é porque tem um propósito e a gente precisa superar. Eu linkei aqui vários chamamentos sutis, discussões, brigas de trânsito, discussões, brigas por política. Veja, todos nós, filhos de Deus, temos lá a nossa opinião, temos o nosso ponto de vista, há que se respeitar, ninguém vai convencer ninguém, mas não há que querer transformar o próximo num inimigo porque pensa diferente de mim, e isso dos 2 lados. Olha o chamamento de conviver ou ser um chefe exigente. Eu também não estou falando aqui do mundo corporativo. À medida que na nossa casa, quando nós temos uma diarista, uma pessoa que nos auxilia, nós também somos chefes. Será que nós somos um chefe justo?
Olha a oportunidade de crescimento. Aqui eu trouxe a palavra tentações. E tentações, aí vocês podem imaginar todo o universo de situações. Desde aquele docinho que eu não devia comer, mas, puxa, eu não consigo resistir àquela tentação, passando por vícios, um cigarrinho, uma bebida que talvez eu esteja já exagerando, são chamamentos para melhorar a tentação, aquele vício. Mas eu queria trazer atenção aqui a uma tentação moderna dos tempos atuais que, se a gente prestar atenção, ela está tornando as pessoas, de certa forma, alienadas às telas. A gente anda na rua, pessoas andando, olhando para a tela, olhando para baixo, não está percebendo o mundo. Pessoas dirigindo, olhando telas. Pessoas em restaurantes, uma família, um casal e 2 crianças, cada um com o seu celular em telas. Olha a tentação, olha o chamado, a oportunidade das pessoas se conversarem, se conhecerem, se harmonizarem. Tudo isso são chamados ostensivos. Então Jesus apareceu, tal como apareceu para Saulo, e convidou a gente para abandonar aquele hábito? Não. Mas se fosse fácil, né, que mérito teria? E cabe a gente perceber pequenas sutilezas do dia a dia para a gente se melhorar nossa convivência individual, em família e na sociedade. E aqui, etc, etc, etc. Existem diversos exemplos que poderíamos abordar com relação a chamamentos. E a última simbologia da parábola fala da recompensa. Então tem o trecho que foi lido aqui, quando os primeiros trabalhadores, né, a eles foi oferecido uma moeda, aos outros foi oferecido apenas o que for razoável. Para os primeiros, então, os primeiros trabalhadores falaram assim: vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se com Deus, ao pai da família, dizendo: esses últimos trabalhadores apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Então vejam que são trabalhadores que se julgaram que eram melhores do que os últimos, que mereciam mais do que os últimos. E não foi exatamente um trabalho prazeroso, não foi um trabalho porque gostaria de estar ali. Eles deixam claro que aquele trabalho foi um fardo, foi suportado até porque precisavam. Esses trabalhadores que se colocam a mais, que se colocam em primeiro do que os outros, então Jesus deixou claro: esses serão os últimos. Últimos a quê? Últimos a ter acesso ao reino dos céus. Os últimos a entrar no reino dos céus. E aqueles últimos trabalhadores humildes, mansos de coração, que não exigiram pagamento, que se contentaram, que trabalharam bem, esses serão os primeiros. Primeiros a quê? A entrar no reino dos céus e a ter mais responsabilidades. Isso nos coloca, então, no próximo item, nas instruções dos Espíritos. São 2 instruções que falam sobre a qualidade do trabalho prestado. Então, não basta estar encarnado, não basta ter vindo encarnado como garantia de depuração. O Espírito, então, o Espírito protetor, denominado Constantino, se autodenominado Constantino, ele coloca alguns cenários. Imaginem, ao longo dos séculos, espíritos que são convidados para encarnar e não aceitam. Essa parábola ela pode trazer uma falsa ideia de que o seguinte: bom, se o último vai receber a mesma coisa que o primeiro, eu quero ser o último, então por que eu vou encarnar antes, vou trabalhar antes, se os últimos vão receber a mesma coisa que o primeiro? Uma outra situação trazida por essa instrução dos espíritos. Aquele espírito que até encarna, mas ao invés de trabalhar na vinha, ele destrói a obra do Senhor, ele derrama o sangue do seu semelhante, ele se aproveita da inocência de famílias, da inocência de terceiros, se aproveita do trabalho de terceiros. E lá para o final, ele pede uma chance: puxa, agora eu gostaria de trabalhar a última hora e receber a mesma coisa que os trabalhadores de boa fé. Uma terceira situação, são trabalhadores que também encarnaram, não foram maus, mas também não trabalharam, não se dedicaram, não estiveram à disposição
de Jesus, do Senhor da vinha, para o trabalho. Também com essa falsa ilusão de que, bom, puxa, se os últimos serão os primeiros, eu vou trabalhar a última hora e tudo bem. O pensamento trazido pela instrução dos Espíritos é essa aqui. Pensamento dos Espíritos dessas 3 situações. Tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. A esses, a mensagem, então, do Senhor da vinha é o seguinte: não terá o pagamento. Recomeça, portanto, a aprender. Quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Esse campo, então, como eu disse no começo, sempre vai ter chance. Muito provavelmente não vai ser esse campo. Não vai ser o campo desse planeta no momento já de regeneração. Vai ser um outro campo, talvez um pouco mais atrasado do que esse aqui, mas vai ter as chances. E se ele pensar dessa forma, vai continuar não podendo regredir. A quarta situação, então, é a pessoa que aceitou o trabalho, mesmo que tardiamente, mas se dedicou. Foi de boa fé, se transformou, desejava trabalhar, trabalhou, só lhe faltava a oportunidade. Esse é o verdadeiro trabalhador da última hora, e a ele, aí sim, haverá recompensas. E esse é o resultado esperado de todos nós. O último item, o item 3, então, também uma instrução dos Espíritos, do Espírito Henri Heine, e ele traz uma interpretação um pouco mais ampla das horas da parábola no começo do capítulo. Então ele fala o seguinte: os trabalhadores ali do alvorecer, do começo do dia, eram os profetas e Moisés, que preparou o terreno para a vinda do Cristo. Depois os trabalhadores são os apóstolos, os mártires, os pais das igrejas, os sábios, os filósofos, e ao longo do tempo tantos outros, até que os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, são os espíritas, somos nós. E aí vem a questão: o fato de sermos espíritas, isso nos garante, então, por si só, o acesso ao reino dos céus? Não garante. Extrapolando aqui para o nosso dia a dia, o fato de virmos aqui à palestra, aos passes, mas trazemos os problemas de fora para dentro. Nós estamos aqui sentados, mas estamos pensando naquele boleto que venceu, no problema do dia a dia, numa discussão que tive em casa. Basta vir aqui? Também não basta. E o que é esperado, então, dos espíritos, dos espíritas, melhor dizendo? Ou, no mínimo, que não cometamos os mesmos erros daqueles trabalhadores da primeira hora. Então vamos pensar um pouquinho: será que a gente se queixa ainda sobre Deus, com Deus sobre a nossa sorte, ou a falta de sorte? Será que a gente julga o próximo ainda? Será que a gente se compara com pessoas mostrando inveja ou ciúme, querendo ou mais, ou que ela tenha menos? Será que a gente se considera melhor do que os outros? E aí eu gostaria de deixar uma reflexão, gostaria de terminar com a seguinte reflexão. Cada um entrou para o Espiritismo em tempos diferentes. E a gente se lembra de como éramos quando a gente começou a estudar a doutrina, quando a gente começou a acompanhar os trabalhos. Hoje, nós estamos mais amáveis, nós estamos mais tolerantes, mais pacientes. Se a resposta for sim, puxa, o que mais que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Mas se a resposta for não, vale uma reflexão, porque esta é a última hora e nós somos os trabalhadores, e o que é esperado da gente é um trabalhador de boa vontade, um trabalhador que se dedique nessa oportunidade, nesse campo, nessa família, nessa sociedade em que nós viemos. Como eu disse, não foi por acaso. Então, o que nós podemos fazer para que sejamos melhor amanhã do que fomos hoje? Eu desejo a todos uma excelente noite de trabalho, um excelente passe na sequência aqui dos trabalhos da segunda noite, e rogo a Jesus
nos ilumine, nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre. Tá ótimo. Vamos agradecendo com muito carinho ao Marcelo, que nos trouxe esse ensinamento de Jesus, que reforça que Deus, nosso Pai, nos aguarda ao trabalho, cada um no seu momento, mas que esse trabalho seja feito com muita simplicidade e muito amor. Muito obrigada, Marcelo. E agora nós vamos para a segunda parte deste trabalho. Então eu peço a todos que sentem de uma forma que facilitem a circulação dos passistas pelos bancos, que concentrem seus pensamentos, suas emoções para aquilo que o trouxe até esta casa. E convidando toda a equipe de passistas, vamos iniciar esse momento de amor, esse momento em que a espiritualidade aqui presente derrama sobre nós uma luz intensa. E essa luz, ela toca o topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, que nos liga à espiritualidade. E assim essas luzes, elas vão começar a percorrer os nossos centros de força, envolvendo assim também o nosso corpo físico e tratando tudo que for necessário e preciso. Essas luzes vão agora para o nosso centro de força frontal, no meio da nossa testa. E ali, nossos pensamentos são tratados para que sempre possamos tê-los de forma positiva, com otimismo, com alegria, afastando os pensamentos negativos que muitas vezes nos impedem de agir no bem, de agir no amor. Essas luzes agora vão para o nosso centro de força laríngeo. E aí nós temos a nossa comunicação verbal sendo tratada, trabalhada, todos os órgãos que envolvem a nossa fala, para que as nossas palavras possam ser amorosas, suaves, construtivas, amigáveis, acolhedoras. Pois é assim que queremos escutar, então é assim que queremos também retribuir falando para o nosso próximo. Essas luzes agora vão para o centro de força cardíaco, nosso coração. E ali, esses sentimentos de mágoa, de tristeza, são retirados, deixando espaço para a alegria, para a ternura, para o afeto, para o amor, tão necessários para a nossa evolução, para o nosso relacionamento com o próximo. Essas luzes agora vão para o centro de força gástrico, e ali são vários órgãos que compõem esse centro de força. E muitas vezes nós ficamos irritados, com raiva, coléricos, e esses órgãos começam a doer. Então que possamos ter calma, paciência, tolerância, fé, aceitação. Tudo passa, tudo sempre passará.
Vamos acreditar. Essas luzes vão agora para o centro de força esplênico, e ali temos um trabalho junto aos órgãos que podem potencializar a nossa imunidade, fortalecendo o nosso corpo físico. Essas luzes agora vão para o centro de força genésico, centro de força co-criador. Continuam descendo pelas nossas pernas pela frente, contornam os nossos pés, sobem pela parte de trás das nossas pernas e alcançam a nossa cintura, o centro de força básico. E ali, vértebra a vértebra é tratada, fortalecida, para que possamos seguir firmes, fortes, carregando a nossa cruz, enfrentando as nossas provações, protegidos e amparados sempre por essa equipe espiritual, por Jesus. As luzes alcançam novamente o topo da nossa cabeça e ali se fecham, formando essa cúpula protetora que irá nos proteger, nos guiar durante toda a semana. E se por algum motivo tivermos algum sentimento diferente do que aqui trabalhamos, lembre-se, você está protegido, lembre-se desta casa, lembre-se desse amor e dessa proteção que recebeu. E agora que recebemos, estamos preparados para doar esse amor, para distribuir esse amor entre todos os nossos irmãos. Então vamos começar mentalizando o nosso lar e todos que lá estão, envolvendo em harmonia, em alegria, em paciência, em tolerância, todos os nossos familiares, pois o nosso aprendizado ali começa. Vamos estender essas vibrações para o nosso local de trabalho, para os nossos vizinhos, para todos os amigos e também para aqueles que nós já conhecemos, já passaram pela nossa caminhada, agora se afastaram. Vamos envolvê-los com muito amor e vamos envolver aqueles que ainda passarão, que vão cruzar o nosso caminho, e que esse reencontro seja muito fortalecedor, que nos permita evoluir cada vez mais. Vamos envolvendo com muito carinho os nossos irmãos que estão nas ruas, essa temperatura oscilando, calor, frio, que eles sempre possam receber ajuda. Vamos envolvendo os idosos, as criancinhas. Sempre bom ter crianças aqui no salão, é um presente para todos nós, essa alegria. Vamos envolvendo com muito amor essa casa e as casas co-irmãs, para todos os trabalhos sociais que possam fluir com muito amor, possam ser alcançados, os trabalhos espirituais também. E vamos envolvendo o nosso planeta Terra, essa morada que tanto nos abriga, que possamos respeitar a natureza, que necessitamos dela, todas as criações divinas. E assim, dando sequência ao trabalho, vamos envolvendo a Leila, que fará a fluidificação das nossas águas e a prece final. Que assim seja. Mantendo nossos pensamentos ligados a Deus, nós vamos nesse momento mentalizar as nossas matas verdes, cachoeiras, muitas águas límpidas correndo, o mar, formando uma grande energia. E nesses locais, os trabalhadores da espiritualidade
já lá estiveram, trazendo para cá exatamente os medicamentos que são necessários para a colocação nos vasilhames, que estão aqui, que trouxeram para o seu familiar, para você mesmo, que esses medicamentos possam chegar até o seu objetivo e que possa, com a graça de Deus, receber a graça para que seja fortalecido no seu campo emocional, físico, mental e espiritual. Envolvemos também as nossas águas nos nossos lares, mentalizamos o vasilhame daquela pessoa que não está bem e pedimos à espiritualidade que possa lá colocar um medicamento que possa ajudá-lo, fortalecê-lo, levar até ele a esperança, um pouquinho de fé, para que, ao tomar esse medicamento, possa se ligar a Deus, nosso Pai, e ter a possibilidade de receber a dádiva da ajuda na cura física, mental e espiritual. E assim, agradecemos imensamente a esses trabalhadores da fluidificação das águas que vêm até aqui. Fazem parte deles os médicos, os que têm conhecimento de tratamento de ervas, os índios, pretos velhos, biólogos, químicos. Agradecemos imensamente, porque no campo da espiritualidade, toda semana estão aqui para trazer aquilo que nós precisamos, para que durante a semana possamos tomar junto com o nosso medicamento, fazer uma prece, agradecer a Deus pela dádiva da vida e pedir um reforço para que possamos receber essas energias de paz, de harmonia e de cura. E assim agradecemos imensamente a Jesus, nosso querido Mestre, aos mentores desse trabalho, por estarmos aqui essa noite, pela palestra, pelo passe, pelas águas fluidificadas. E pedimos ainda que nos acompanhe até os nossos lares para que possamos chegar em paz. Que nos nossos lares levemos amor e harmonia. E que durante toda a semana tentemos colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, muito trabalho, muito equilíbrio. De luz, paz e amor em Jesus.